Bem, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Lucas, pode abaixar o microfone, tá bem? Deixa alto não. Lucas capítulo 1, versos 5 a 7. Nós podemos ler juntos, se os irmãos quiserem. Lucas capítulo 1, versos 5 a 7. Diz assim, comigo. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Verso 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Até aí. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós glorificamos o teu nome pela oportunidade que temos de estar no Manaim. Pedimos que a tua palavra encontre lugar no nosso coração e o Senhor faça em nós uma obra estranha, maravilhosa, celestial. Visita o teu povo, Senhor. Faz isso e o Senhor verá como o teu nome é de ser glorificado no nosso meio, no final desta palavra. Assim, pedimos a tua assistência, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. E eram ambos justos. Muito obrigado. Muito obrigado. E eram ambos justos. É o que a palavra diz aqui. Vou pedir a atenção dos irmãos, eu não vou me demorar muito aqui. A palavra fala aqui a respeito de Zacarias, que era um sacerdote, e a esposa dele, Isabel. E a palavra registra uma coisa muito, muito importante. Ela diz assim, ela não diz, notem, por favor. Vou pedir para ninguém se deslocar mais, tá bom? Ninguém passeie mais aqui. Não tira atenção. A palavra diz o seguinte, a Bíblia não diz assim, Zacarias era uma bênção, Isabel mais ou menos. Não, ela não diz isso. Ou o contrário, não é? Isabel era uma bênção, e Zacarias era mais ou menos. Não, a Bíblia diz assim, eram ambos justos. Eu tenho dito, sempre que tenho a oportunidade de pegar uma classe madura como essa, onde tem muitos obreiros, pastores, esposas de pastores, professoras, servas do Senhor. Eu tenho dito que a beleza dessa obra é o equilíbrio. Quando você olha um casal, que é um casal equilibrado, até espiritualmente, é uma bênção, não é verdade? É mais do que uma bênção. É uma arma poderosa na mão do Senhor. Quando eu vim para essa obra, eu era um menino, eu fui criado num lar evangélico tradicional, que não cria em dons. Nós conhecemos a obra. Nós tínhamos tentado vários lugares. Tínhamos ido em tal lugar, buscando o Senhor, queríamos uma bênção, então ia para um lugar, não era bem aquilo. Ia para um lugar, muito barulho. Ia outro lugar, enfim, não vou entrar em detalhes, nós não conseguimos nos encaixar. Quando nós conhecemos a obra, nós ficamos encantados com a obra. Me lembro muito bem do primeiro culto que nós fomos. Nós chegamos e o povo ordenado, como aqui. Não é? Pastor Edson subiu aqui, irmãos, olha, vamos fazer silêncio. Na hora. Silêncio, reverência, um povo equilibrado. Mas não é equilibrado só nisso, nós somos equilibrados em tudo. Somos equilibrados na nossa maneira de vestir,
na nossa maneira de falar, não é? Então, a bênção dessa obra é o equilíbrio. A Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós não usamos dessa liberdade para fazer coisas que não convêm. Nós usamos da liberdade que o Senhor nos dá. Nós não estamos presos a preceitos humanos, a doutrinas humanas, nada disso. Então essa liberdade que o Espírito Santo nos dá, nós usamos com muita responsabilidade. Um casal nesta obra, quando eu estou me dirigindo aqui, há muitos casais aqui que estão na presença do Senhor, há lares divididos também. Não se desesperem, busquem ao Senhor por isso, porque é uma promessa da palavra que diz assim: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É uma promessa, e quem prometeu é fiel para cumprir. Então, creia nisso, espere no tempo do Senhor, Ele vai cumprir. Mas, onde vai um casal desta obra, um casal equilibrado, cheio do Espírito Santo, com o coração na obra, meus irmãos, o Senhor faz uma revolução. Eu conheci um casal que se mudou para Portugal. Nós não tínhamos igreja em Portugal. E eles ficaram ali alguns meses procurando um lugar, não tinha, né? Um país extremamente católico. E um determinado dia, um deles entrou no supermercado e viu uma senhora com a Bíblia na mão. Aí ele se aproximou dela dentro do supermercado e falou: a senhora é evangélica? Eu sou evangélico. Olha que coisa. Eu também sou brasileiro. Onde vocês se reúnem? Ela disse o lugar. Ele foi lá, bateu na porta, foi recebido. E o Senhor disse para ele: você não abra a boca. E ele foi lá, se apresentou: eu queria ter a oportunidade de reunir com vocês, eu também sou evangélico, sou do Brasil. Ah, perfeitamente. Ficou lá 3 meses sem falar nada. Eu escutava as reuniões. Em determinado momento, o pastor que era responsável disse para ele assim: você teria alguma palavra para trazer para nós? Ele falou assim: tenho, posso trazer. Então, a próxima vez é com você. Aí ele trouxe o clamor pelo sangue de Jesus. Eles ficaram maravilhados. Como que foi isso? De onde saiu essa doutrina? Aí, você tem mais alguma coisa? Tem umas coisinhas. Aí, a igreja é corpo de Cristo. Depois, dons espirituais. Depois, batismo com o Espírito Santo. Meus irmãos, o Senhor começou a operar uma coisa extraordinária. Vieram ao Brasil conhecer a obra. Hoje nós temos mais de 50 igrejas em Portugal. Como que o Senhor fez isso? Um casal. Quando Deus, não quero me estender muito aqui, já prometi não me estender. Quando Deus quis separar um povo para Ele exclusivo, porque o homem não obedecia, o Senhor levantou um casal para começar um país, uma nação chamada Israel. Começou de um casal. Sabe qual era o casal? Um senhor de idade, casado com uma senhorinha que era estéril. Eu quero saber se alguém aqui, para começar um país, ia começar desse jeito, né? Não tem jeito, né? Eu ia escolher um casal de 20 anos, dessa geração Coca-Cola, sarado, forte. Então, afinal de contas, eu ia começar um país. Deus não. Pegou um casal de anciãos. Qual era a diferença deles? Eles obedeciam. Eram ambos justos. E com aquela senhora que era estéril, o Senhor abriu a madre dela e disse ao marido: olha para o céu. Ele olhou: quantas estrelas? Eu não consigo, Senhor. A tua geração vai ser como as estrelas do céu. Então, meus irmãos, o que o Senhor precisa de nós é que nós estejamos na posição. Então, quando diz assim, eram ambos justos, porque hoje nós estamos vivendo um momento, desculpe a minha franqueza aqui, que o evangelho é eterno, mas o cristianismo se misturou de tal forma, que essa questão que o pastor Alexandre trouxe aqui do arrependimento, de estar com uma vida colocada no Senhor, isso é uma coisa muito séria para nós hoje. Testemunho virou um problema muito sério. Eu moro numa cidade muito pequena,
Então, as notícias correm, nós temos 30 igrejas na cidade que eu moro. Uma cidade muito pequenininha, 180 mil habitantes. Todo mundo sabe que eu sou pastor. Eu não sei como é que eles sabem isso, mas eles sabem. Eu paro no posto de gasolina, o frentista vem e vai completar, pastor? Como é que esse camarada sabe que eu sou pastor? Todo mundo me chama de pastor. Eu vou pegar minha neta na escola, até o rapaz que toma conta lá do portão fala: tudo bem, pastor? Tudo bem, estou bem. Então, é difícil, não é? Uma cidade pequena, as notícias correm. Esses dias atrás fui comprar roupa com a minha esposa, ela está aí, inclusive. É uma bonitona que está aí. Eu fui comprar roupa com ela, me convenceu. Eu não gosto disso, mas fui. Cheguei, sentei com ela lá, sentei lá, e ela está experimentando. Aí a menina trouxe uma roupa, ela falou: essa está muito transparente. Aí trouxe outra: não, essa tem alcinha. Não, essa está curta. Essa está apertada. Aí acho que a moça ficou aborrecida. E ela entrou no provador, o moço falou assim: todo mundo lá na sua igreja usa roupa assim? Eu falei: não, só os fiéis. Não é verdade? Sim ou não? Então essa questão de ser ambos justos é muito importante. E a Bíblia diz que eles serviam o Senhor e obedeciam todos os preceitos da lei, que não era fácil, e as ordenanças da lei, quer dizer, eles estavam de acordo com a palavra. Que bênção isso! Os dois, tanto Isabel como Zacarias. Agora, olhem para mim, por favor. Apesar disso, o Senhor não os livrou das lutas. Não livrou. Às vezes nós nos enganamos achando que nós somos fiéis, nós somos servos do Senhor, nós servimos o Senhor nesta obra e que o Senhor vai nos dar, vitória, olha, isso é conversa de religião. Tá certo? Nós vamos ser provados e não vai ser pouco não. Aliás, queria conhecer aqui, se alguém aqui está sem luta, eu quero te conhecer. Eu vou orar com você aqui no intervalo para você ter umas 10 essa semana. Sabe por quê? Porque todos nós estamos debaixo de luta. Por quê? Porque o Jesus vai voltar em breve, ele vai voltar. Então, o momento é esse. Provas. Às vezes o Senhor nos prova no nosso limite, meus irmãos. Minha família, por exemplo, está vindo de uma prova agora, nos últimos 90 dias, assim, o Senhor nos levou no limite da força. Mas por que o Senhor faz isso? Não sabemos. O fato é que Isabel era estéril. Para nós, né, hoje, em 2026, isso não faz muito sentido, essa preocupação, porque hoje até algumas pessoas preferem não ter filhos. Hoje é moda até. A pessoa prefere ter um cachorrinho. Tem mãe até que é mãe de boneca. Eu também não tenho nada com isso. Mas, na verdade, mas naquela época não. Preste atenção, uma mulher naquela época que não tinha filhos, os filhos eram do esposo. A mulher tinha filhos para o esposo, os filhos pertenciam a ele. Todo mundo fala de Ana. Ana deu Samuel. Ana deu porque o Cana deixou. O filho era dele. E ele tinha autoridade para quebrar o voto dela. Mas ele não quebrou. Os irmãos, vejam o que é um casal na presença do Senhor, hein? E ela era estéril. Quando ela saía na rua, as pessoas falavam assim: lá vai uma amaldiçoada. Porque a mulher que não tinha filhos era considerada pela sociedade daquela época amaldiçoada. E a palavra diz que um dia, veja, Zacarias entrou no turno dele. Quando ele estava ministrando lá dentro do lugar fechado, só ele e o Senhor, o anjo do Senhor apareceu para ele. Ele ficou muito assustado. O anjo disse assim: olha, Zacarias, não temas, vim trazer uma boa notícia. A sua esposa vai ter um filho. Mas o filho veio com nome. Ele vai se chamar João.
Eu vou te dar um menino, Deus vai te dar um menino, mas ele tem nome. Você não vai botar outro nome nele, não. Aí Zacarias entrou na razão. Os irmãos vejam, né? Que razão é um perigo. Razão é um perigo. Você misturar essa obra que nós estamos com razão, não dá certo. Zacarias olhou pensou em Isabel. Isabel já é uma idosa. Como que vai ser isso? Aí o anjo disse assim, olha, eu só vim trazer a boa nova. E vai acontecer. Agora, já que você não creu, você vai ficar mudo. Meus irmãos, que coisa difícil, hein? Ele saiu lá de dentro, as pessoas olhavam no semblante dele, ele estava resplandecente, todo mundo sabia que ele tinha tido uma experiência extraordinária lá dentro do lugar santo, mas ele não conseguia falar. Por quê? Porque ele não creu na revelação. Então, aqui fica uma palavra para nós pastores. Se nós não temos fé, se nós não cremos em revelação, nós não temos que pregar. Se nós não temos uma professora de criança, ou uma senhora de frente, ou um obreiro, ou um diácono, um pastor, nessa obra, se ele não crê naquilo que o Senhor falou, ele vai pregar o quê? Ele não tem mais o que falar. É melhor ele não vir no púlpito. E ele saiu lá de dentro, não podia falar. Os irmãos sabem o que aconteceu? Me adiantando. Isabel ficou grávida uns meses depois. O Senhor cumpriu o que o Senhor tinha prometido. Porque Ele é fiel para cumprir, Ele cumpriu. Isabel, eu imagino a alegria, não é? A alegria, todo mundo sabendo que Isabel estava grávida e tudo, aquela alegria. E Zacarias com a boca fechada, não podia falar. Falava. E os meses passaram, ela teve a criança. E os parentes vieram de longe, os amigos, para se alegrar com ela. E queriam botar um nome. Eles disseram para ela, qual o nome que você vai botar? Ela falou assim, o nome dele é João. Mas ela falou isso por revelação, porque o anjo só tinha falado para Zacarias. Entenderam? Sim ou não? Sim? Entenderam mesmo? Ela falou por revelação, ela falou no Espírito. O nome dele é João. Aí os parentes reclamaram, não, mas não tem ninguém na sua família que chama João. Por que você não põe Zacarias em homenagem ao seu marido? Ela falou, não, o nome dele é João. Meus irmãos, esta obra, quando o Senhor nos deu, ela veio com o nome. Há muitos anos atrás nós éramos como Isabel, nós éramos estéreis. Nós saímos da tradição para montar esta obra, não queríamos uma nova igreja, não queríamos que a bênção do Senhor caísse lá onde nós estávamos, mas foi impossível, nós fomos expulsos de lá. Ficamos 2 anos clamando ao Senhor, sabe quantas conversões houveram? Nenhuma. Nós não tínhamos. Hoje, quando nós olhamos para esta obra, olhamos esse Manaé aqui lotado, nós temos a certeza de que essa obra é um milagre no nosso meio, é um milagre. Mas ela veio com nome. O Senhor disse assim, vou fazer uma obra no vosso meio, a obra do meu Espírito. Então, olha, a obra veio com nome, ela é do Espírito. Não ponha outro nome nela. Os seus parentes vão querer botar outro nome nela. Os meus querem. Quando eu me converti, eu tinha 18 anos. Meu pai foi o primeiro a botar outro nome nessa obra. Ele falou assim, essa obra é um fanatismo. Porque eu não bebia mais. Eu não me interessava muito mais para futebol como eu gostava. A minha vida passou a ser a obra, a igreja, faculdade, igreja, Manaim, viajar, aquela coisa. E ele não aceitava o Senhor de jeito nenhum. Então, os seus parentes, os meus parentes, eles põem outro nome nessa obra. Para nós é do Espírito. Por que é do Espírito? Porque todos nós aqui, eu não tenho medo de afirmar, todos nós aqui estamos sentindo a presença do Espírito Santo hoje aqui. Ela é do Espírito.
Ela não é de homens. Olha, eu tenho muita saudade do meu amigo Walter Babo. Meu amigo particular. Demerval, pastor Judeuti. Homens marcantes. Dificilmente nós vamos substituir um deles. Mas eles passam. Eles são homens. Nós choramos, nós sentimos a falta. Fica um buraco por dentro. Mas nós nos consolamos. A obra continua, ela vai em frente, ela cresce, ela progride. Sabe por quê? Porque ela não é de gente, ela é do Espírito. É o Espírito que executa. Há 2000 anos que esse Espírito Santo está conosco, meus irmãos. Ele já protegeu essa igreja das arenas, das fogueiras, das cruzes, do Coliseu Romano, das perseguições. E nós hoje aqui no Maranhão somos a prova viva de que a igreja venceu e ela está viva até o dia de hoje. Nós podemos até glorificar o Senhor por isso mesmo. Dar glórias e aleluias por isso. Agora não espere que os seus amigos vão entender isso. Eles não vão entender. Seus amigos da faculdade, do seu emprego, eles vão botar outro nome. Isso é uma seita. Eu já escutei isso. Não é verdade? Não sei se alguém aqui já escutou. Essa obra é uma seita. Mas por quê? Por que nós somos seita? Por que eles acham que nós somos uma seita? Porque nós não somos esse evangelho que está aí fora. Aliás, me permito corrigir. O evangelho não. O evangelho não muda. Ele é eterno. Esse cristianismo que está aí fora, que desprezou Jesus, que jogou Jesus para o lado, que está preocupado com obras, que está preocupado com material, que ficar rico e ficar próximo. Olha, você quer ficar próximo? Você não precisa de Jesus. É só trabalhar e gastar menos que você ganha. E uma coisa importante que eu não consegui fazer, tomar o cartão dela. Eu não consigo. Não vou ficar rico nunca. Lá em casa tem uma máfia. É minha esposa, 2 filhas, 2 netas. Eu não dou conta. Elas estão conversando na sala, eu chego, acaba o assunto. Acabou. O que vocês estavam falando aí? Nada. É só por revelação que você entra lá. Olha, seus parentes vão botar outro nome. Eles vão chamar de... Essa religião de vocês, a obra não é religião. Essa seita, isso é fanatismo. Vocês são muito radicais. A maioria é xiita. Eu já escutei isso. Bom, só tem uma solução. Chama Zacarias para resolver. Zacarias estava mudo, né? Os irmãos se lembram? Aí chamou Zacarias. Aí vem ele de lá. Zacarias, nós estamos num problema aqui. Nós queremos botar seu nome, queremos botar outro nome. Como é que vai chamar o menino? Aí ele pediu uma tabuinha para escrever. Que ele não podia falar. E escreveu. O nome dele é João. Quando ele escreveu, o nome dele é João, a boca abriu. Louvado seja o Senhor. Porque ele voltou lá na fé. Ele aceitou a vontade do Senhor. E eu vou terminar aqui dizendo uma coisa para os irmãos. Uma coisa boa dessa obra é quando o marido e a esposa chamam a obra do mesmo nome. Às vezes a esposa diz assim, meu bem, vou para a reunião de senhoras. Aí o marido fala, também, essa quarta-feira é uma luta. Quer dizer, uma chamou de bênção e o outro chamou de luta. Não vai dar certo. Ou então, no meu caso, né? Que vivo mais fora de casa do que dentro de casa. Meu bem, tem que viajar, vou ficar uma semana fora. Ela, minha esposa, diz para mim, vai meu amor. Vai servir o Senhor. Quando os dois chamam essa obra do mesmo nome, você diz, essa obra é uma bênção na minha vida. E sua esposa fala, é mesmo, é uma bênção para nós. Aí tudo vai bem. Ou quando ela diz, essa obra é uma bênção. Estar no Maranhão é uma bênção. E o esposo fala, é verdade, é uma bênção. Vamos servir o Senhor. Coisa boa quando você chega no Maranhão, assim, a esposa está na cozinha, o marido está no trânsito, o filho está na limpeza. Meus irmãos, que coisa extraordinária que é isso.
O problema é quando os dois não falam a mesma coisa. Não é? Um diz é uma benção, outro fala é uma luta. Aí a coisa não vai, não. Aí fica muito complicado. Mas quando os dois entendem que essa obra é do Espírito, que o Senhor nos deu, ela, há 58 anos atrás, o Senhor nos fez conhecer essa obra, mas ela veio com nome. Qualquer coisa do Espírito se encaixa nessa obra. Terminando. Se você disser assim, o nome dessa obra é jejum, é mesmo. Jejum é do Espírito? Pode jejuar, não tem problema. Essa obra é madrugada, é mesmo. Essa obra é testemunho, é mesmo. Essa obra é palavra revelada, é batismo com o Espírito Santo, é libertação, é cura, é alegria da salvação. Qualquer coisa do Espírito se encaixa nela. Agora, se você botar... O nome dessa obra é internet. Não é, não. Infernet? Não, não é. O nome dessa obra é Instagram. Gostaram da pronúncia? Não é. Não é. Olha, o nome dessa obra é culto. O nome dessa obra é grupo de intercessão. O nome dessa obra é culto profético. É EBD. É Manaim. É glorificação. É exaltação ao Senhor. Aí é. Aí encaixa na hora. Então não chame essa obra de outra coisa. E não permita que os seus parentes, seu marido, seus amigos chamem ela de outra coisa. Não deixe a sua esposa que não quer, ou seu marido que não quer, ou seu namorado que não quer, botar outro nome nela, porque ela é do Espírito. Deus nos abençoe. Vamos estar de pé, vamos glorificar o Senhor. Vou dar um instante para os irmãos glorificarem o Senhor. O Senhor deseja renovar alguns aqui nessa manhã, renovar alguns pactos com o Senhor. Glorifica o Senhor nesta hora.